Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da saga Harry Potter. Se você está chegando agora aqui no canal, nós somos um canal de leitura coletiva, onde cada vídeo é um dos membros do nosso grupo lendo um capítulo de um livro para vocês. Nós estamos terminando agora a saga Harry Potter, mas também temos outros livros aqui no canal. Nós já lemos O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, lemos Graham, o Continente Lemúria, que é um livro nacional muito legal sobre vampiros, lobisomens, é muito bom. Nós lemos também poesias, nós temos várias leituras aqui no canal, então é só na nossa abinha de vídeos que tem muitas opções para vocês. Hoje eu vou ler com vocês o capítulo 21, intitulado O Conto dos Três Irmãos. Harry olhou para Rony e Hermione. Os dois tampouco pareciam ter entendido o que Xenofilho dissera. Relíquias da Morte? Isso mesmo, respondeu o bruxo. Nunca ouviram falar? Não é surpresa. Pouquíssimos bruxos acreditam nelas. Veja aquele rapaz cabeçudo no casamento do seu irmão, disse ele, indicando Rony, que me atacou por usar o símbolo de um conhecido bruxo das trevas. Quanta ignorância! Não há nada ligado às trevas nas relíquias. Pelo menos não em um sentido rudimentar. A pessoa usa o símbolo para se dar a conhecer a outros crentes, na esperança que possam ajudá-lo na busca. Ele pôs vários torrões de açúcar na infusão de raiz de cuia e tomou um gole. Desculpe, disse Harry. Continuo sem entender. Por educação, tomou um golinho de sua xícara e quase engasgou. A bebida era nojenta, como se alguém tivesse liquefeito feijõezinhos de todos os sabores com sabor de bicho-papão. Bem, como veem, os crentes procuram as relíquias da morte, explicou Xenofilho, estalando os lábios, visivelmente aprovando a infusão de raiz de cuia. Mas o que são as relíquias da morte? Perguntou Hermione. Xenofilho pôs a xícara de lado. Suponho que estejam familiarizados com o Conto dos Três Irmãos? Harry respondeu que não, mas tanto Rony quanto Hermione responderam afirmativamente. Xenofilho assentiu, sério. Ora, muito bem, Sr. Potter. Tudo começa com o Conto dos Três Irmãos. Tem um exemplar aqui em algum lugar. Ele correu os olhos pela sala, procurando nas pilhas de pergaminhos e livros. Mas Hermione interrompeu. Tenho o conto, Sr. Lovegood. Trouxe-o comigo. E ela tirou os contos de Beedle, o bardo, da bolsinha de contas. O original? Perguntou Xenofilho vivamente. E quando a garota confirmou, ele disse. Então por que não o lê em voz alta? É o melhor meio de assegurar que todos entendamos. Ah, está bem, disse Hermione nervosa. Abriu o livro e Harry viu que o símbolo que estavam pesquisando encimava a página. Ela pigarreou e começou a ler. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. À meia-noite, foi como mamãe nos contou, disse Rony, que esticara os braços para trás da cabeça para ouvir. Harry lançou-lhe um olhar aborrecido. Desculpe, acho que dá mais medo se for meia-noite, Rony replicou. Estamos realmente precisando de um pouco mais de medo em nossas vidas, disse Harry, sem conseguir se conter. Xenofilho não parecia estar prestando muita atenção e olhava o céu pela janela. Continue, Hermione. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram ao rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. A morte falou. Desculpe, interrompeu Harry, mas a morte falou? É um conto de fadas, Harry. Certo, desculpe. Continue. E a morte falou. Estava zangada por terem roubado as 3 vítimas. Porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. A varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio.
Fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então, a morte apanhou a pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então, a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que ele queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. A morte tem uma capa da invisibilidade? Harry tornou a interrompê-la. Para poder se aproximar sorrateiramente das pessoas, disse Rony. Às vezes ela se cansa de atacá-las agitando os braços e gritando: Desculpe, Hermione. Então, a morte se afastou para o lado e deixou os três irmãos continuarem a viagem, e foi o que eles fizeram, comentando, assombrados, a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte, e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto ele dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali. E ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram desta vida. Hermione fechou o livro. Passou-se um momento até Xenofilho perceber que a garota terminara a leitura, então desviou o olhar da janela e disse: Eis a explicação. Desculpe? Disse Hermione, parecendo confusa. Essas são as relíquias da morte, confirmou Xenofilho. Ele apanhou uma pena na mesa atulhada de objetos, ao lado de seu cotovelo, e puxou um pedaço rasgado de pergaminho entre mais livros. A varinha das varinhas, disse ele, desenhando uma linha vertical no pergaminho. A pedra da ressurreição, e acrescentou um círculo no alto da linha. A capa da invisibilidade. Terminou circunscrevendo a linha e o círculo em um triângulo, completando o símbolo que tanto entregara Hermione. Juntas, disse ele, as relíquias da morte. Mas não há menção das palavras relíquias da morte na história, disse Hermione. Bem, é claro que não, respondeu Xenofilho, irritantemente presunçoso. Isso é uma história para crianças, contada para divertir e não para instruir. Aqueles de nós versados nessas questões, porém, reconhecem que a história antiga se refere a 3 objetos, ou relíquias, que se unidas tornarão seu dono senhor da morte. Fez-se um breve silêncio, em que Xenofilho olhou para fora. O sol já ia abaixo no céu. Logo Luna terá de látex suficientes, disse ele baixinho. Quando o senhor diz senhor da morte, começou Rony. Senhor, explicou ele, acenando levemente a mão. Conquistador, vencedor, o termo que você preferir. Mas então, o senhor quer dizer, tornou Hermione lentamente,
e Harry percebeu que estava tentando eliminar qualquer vestígio de ceticismo de sua voz. Que o senhor acredita que esses objetos, essas relíquias, realmente existem? Xenofilho ergueu as sobrancelhas. Claro que sim. Mas, replicou Hermione, Harry pôde ouvir sua prudência começar a ruir. Sr. Lovegood, como é possível o senhor acreditar? Luna me contou tudo sobre você, minha jovem, disse Xenofilho. Você é, pelo que eu entendi, inteligente, mas penosamente limitada. A mente estreita, fechada. Talvez você devesse experimentar o chapéu, Hermione, sugeriu Rony, indicando com a cabeça o toucado ridículo. Sua voz tremia com esforço para não rir. Sr. Lovegood, recomeçou Hermione, todos sabemos que as capas da invisibilidade existem. São raras, mas existem. Mas a terceira relíquia é a verdadeira capa da invisibilidade, Srta. Granger. Estou querendo dizer que não é uma capa de viagem impregnada com o feitiço da desilusão, ou dotada com uma azaração de ofuscamento, ou ainda tecida com pelo de semi-inviso, que de início ocultará a pessoa, mas com o tempo se dissipará até a capa se tornar opaca. Estamos falando de uma capa que é real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível. E dura para todo o sempre, ocultando de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. Quantas capas assim você já viu em sua vida, Srta. Granger? Hermione abriu a boca para responder e tornou a fechá-la, parecendo mais confusa que nunca. Ela, Harry e Rony se entreolharam, e Harry percebeu que estavam todos pensando a mesma coisa. Acontece que uma capa exatamente como a que Xenofilho acabara de descrever estava com eles ali na sala, naquele exato momento. Precisamente, concluiu Xenofilho, como se estivesse vencido em uma discussão racional. Nenhum de vocês jamais viu uma coisa igual. Seu dono seria desmesuradamente rico, não é mesmo? Ele tornou a olhar pela janela. O céu agora se tingia com levíssimos tons de rosa. Certo, disse Hermione desconcertada. Digamos que essa capa existisse e a pedra, Sr. Lovegood. Essa que o senhor chama de Pedra da Ressurreição? Que tem ela? Bem, como pode ser real? Prove que não é. Hermione mostrou-se indignada. Mas isso... Me desculpe, mas é completamente ridículo. Como é possível eu provar que não existe? O senhor espera que eu recolha todas as pedras do mundo e faça um teste com elas? Quero dizer, a pessoa poderia afirmar que qualquer coisa é real se a única base para crer nela fosse que ninguém ter provado sua inexistência. Sim, poderia, disse Xenofilho. Fico satisfeito de ver que sua mente está um pouquinho mais receptiva. Então, a varinha das varinhas? Perguntou Harry depressa, antes que Hermione pudesse objetar. O senhor acha que também existe? Ah, bem, neste caso há inúmeros vestígios. A varinha das varinhas é a relíquia mais facilmente encontrável, pelo modo com que se passa de mão em mão. E qual é? Perguntou Harry. O dono da varinha deve capturá-la do dono anterior, se quiser ser seu verdadeiro senhor. Certamente você já ouviu falar como a varinha passou para Egberto, o egrégio, depois que matou Emérico, o mau, não? Como Gadelot morreu em sua própria adega de vinhos depois que o filho, Hereward, lhe tomou a varinha? Do terrível Loxias, que se apossou da varinha de Barnabás de Veril, a quem matou? O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Harry olhou para Hermione. Ela franzia a testa para Xenofilho, mas não o contradisse. Então onde o senhor acha que essa varinha está agora? Perguntou Rony. Ai de mim! Quem sabe? Quem sabe onde se esconde a varinha das varinhas? O rastro se esfria com Arco e Lívio. Quem sabe dizer qual dos dois realmente derrotou Loxias e qual levou a varinha? E quem sabe dizer quem pode tê-los derrotado? A história, infelizmente, não nos diz. Houve uma pausa. Finalmente, Hermione perguntou muito formalmente. Sr. Lovegood, a família Peverell tem alguma ligação com as Relíquias da Morte? Xenofilho pareceu surpreso. E alguma coisa se agitou na memória de Harry, mas ele não conseguiu localizá-la. Peverell. Ouvira aqueles nomes antes. Mas você esteve me iludindo, minha jovem, exclamou Xenofilho, agora se empratigando na cadeira e arregalando os olhos para Hermione. Pensei que você fosse uma novata na busca das relíquias,
Muitos de nós acreditam que os Peverell têm tudo a ver com as relíquias. Quem são os Peverell? Perguntou Rony. Esse era o nome no túmulo com a marca em Godric's Hollow, respondeu Hermione, ainda observando o Xenofilho. Ignoto Peverell. Exatamente! Exclamou o Xenofilho, erguendo pedantemente o dedo indicador. O símbolo das relíquias da morte no túmulo de Ignoto é uma prova conclusiva. De quê? Perguntou Rony. Ora, de que os 3 irmãos da história eram, na realidade, os 3 irmãos Peverell. Antíoco, Cadmo e Ignoto. De que eles foram os primeiros donos das relíquias. Com outra espiada para a janela, ele se levantou, apanhou a bandeja e se dirigiu à escada em caracol. Vocês ficaram para jantar? Perguntou ao desaparecer mais uma vez no andar de baixo. Todo mundo sempre pede a nossa receita de sopa de látex de água doce. Provavelmente para levar à enfermaria de venenos dos Sandmungus, disse Rony baixinho. Harry esperou até ouvirem Xenofilho se movimentando na cozinha embaixo antes de falar. Que acha? Perguntou Hermione. Ah, Harry, disse preocupada. Isso é um monte de besteiras. Não pode ser realmente o significado do símbolo. Deve ser a versão excêntrica dele. Que perda de tempo. Suponho que esse seja o homem que descobriu os bufadores de chifre enrugado, comentou Rony. Vocês também não acreditam nele? Perguntou Harry ao amigo. Bah, essa história é uma das coisas que se conta às crianças para ensinar lições de vida, não é? Não saia procurando encrenca, não compre brigas, não mexa com coisas que é melhor deixar em paz. Mantenha a cabeça baixada, cuide de sua vida e você viverá bem. Pensando bem, acrescentou Rony, talvez essa história seja para explicar por que a varinha de sabugueiro dá um azar. Do que você está falando? É uma dessas superstições, não? Bruxa nascida em maio com trouxa irá se casar. Feitiço ao anoitecer desfaz ao amanhecer. Varinha de sabugueiro azar o ano inteiro. Você já deve ter ouvido. Minha mãe sabe uma porção. Harry e eu fomos criados por trouxas, lembrou-lhe Hermione. Aprendemos outras superstições. Ela deu um profundo suspiro ao mesmo tempo que o aroma penetrante subia da cozinha. A única coisa boa de sua exasperação com Xenofilho foi que fizera esquecer que estava aborrecida com Rony. Acho que você tem razão, disse-lhe. É só um conto moral. É óbvio. Qual é o melhor presente? Qual a pessoa escolheria? Os 3 falaram ao mesmo tempo. Hermione disse a capa, Rony a varinha e Harry a pedra. Eles se entreolharam com um ar de surpresa e divertimento. Eu sabia que você ia dizer a capa, disse Rony a Hermione. Mas você não precisaria ser invisível se tivesse a varinha. Uma varinha invencível. Ah, Hermione, qual é? Já temos uma capa de invisibilidade, disse Harry. E tem nos ajudado um bocado, caso você não tenha reparado, protestou Hermione. Enquanto a varinha só serviria para atrair encrencas. Só se você ficasse anunciando, argumentou Rony. Só se você fosse retardado e saísse dançando por aí, agitando a varinha no alto e cantando. Tem uma varinha invencível, venha enfrentá-la se acha que é fera. Desde que o cara ficasse de boca fechada... Sei, mas o cara conseguiria ficar de boca fechada? Disse Hermione, com um ar cético. Sabem, a única coisa verdadeira que ele nos disse foi que há centenas de anos conta-se história de varinha extraordinariamente poderosas. Conta-se? Perguntou Harry. Hermione demonstrou irritação. A expressão era tão carinhosamente conhecida de Harry e Rony que eles riram um para o outro. A varinha da morte e a varinha do destino surgem sob diferentes nomes através dos séculos, em geral nas mãos de algum bruxo das trevas que está se gabando de possuí-las. O professor Beans mencionou algumas, mas... é tudo besteira. As varinhas são tão poderosas quanto o bruxo que as usa. Alguns só querem se gabar que o deles é maior e melhor que a dos outros. Mas como é que você sabe? Perguntou Harry. Que essas varinhas, a da morte e a do destino, não são a mesma que reaparece através dos séculos com nomes diferentes? E se todas forem realmente a varinha das varinhas fabricadas pela morte? Perguntou Rony. Harry riu. A ideia estranha que acabara de lhe ocorrer era, afinal, ridícula. Sua varinha, lembrou-se, tinha sido de azevinho e não de sabugueiro, e fabricada por Olivaras, apesar do que fizera naquela noite em que Voldemort o perseguia pelo céu. E se fosse invencível, como poderia ter se partido? Então, por que você preferiu a pedra? Perguntou-lhe Rony. Bem, se fosse possível trazer pessoas de volta, poderíamos ter Sirius, Olho Tonto, Dumbledore, meus pais... Nem Rony nem Hermione sorriram. Mas, segundo Beedle, o bardo, eles não iriam querer voltar, não é? Continuou Harry.
pensando no conto que tinham acabado de ouvir. Suponho que não tenham havido muitas histórias sobre que a pedra é capaz de ressuscitar os mortos, ouve? Perguntou ele a Hermione. Não, respondeu ela triste. Acho que ninguém, exceto o Sr. Lovegood, se iludiria achando que isso é possível. Beedle provavelmente tirou a ideia da pedra filosofal, sabe? Em vez de uma pedra que se torna imortal, uma pedra que reverte a morte. O aroma da cozinha se intensificava. Lembrava cuecas queimadas. Harry se perguntou se seria possível comer o suficiente da sopa que Xenofilho estava preparando para evitar magoá-lo. Mas e a capa? Perguntou Rony devagar. Vocês não percebem que ele tem razão? Me acostumei tanto a usar a capa do Harry e achá-la útil, que nunca parei para pensar. Nunca ouvi falar em outra igual ao do Harry. É infalível. Nunca nos detectaram debaixo dela. Claro que não. Somos invisíveis debaixo dela, Rony. Mas todo o resto que ele disse sobre as outras capas... E elas não custam exatamente 10 por um Nook. Você sabe que é verdade. Nunca me ocorreu antes, mas eu já ouvi falar de capas cujos feitiços desgastam com o tempo. Ou são rompidas por feitiços que deixam buracos. A de Harry pertenceu ao pai dele. Portanto, não é exatamente nova, não é? Mas está... perfeita. Sei. Tudo bem, mas... Rony, e a pedra? Enquanto discutiam aos cochichos, Harry andou pela sala prestando apenas meia atenção à conversa. Ao chegar à escada circular, ergueu os olhos distraidamente para o andar acima e se perturbou. O seu próprio rosto se refletia no teto do aposento. Passado um momento de perplexidade, ele percebeu que não estava olhando para um espelho, mas para uma pintura. Curioso, começou a subir a escada. Harry, o que é que está fazendo? Acho que você não devia ficar olhando a casa enquanto ele não está presente. Harry, porém, já alcançara o andar de cima. Luna decorara o teto do quarto dela com 5 rostos belamente pintados. Harry, Rony, Hermione, Gina e Neville. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Harry achou que respiravam. O que pareciam ser apenas finas correntes de ouro passadas por volta das imagens, entrecruzando-as. Após um exame mais atento, Harry percebeu que formava uma palavra, 1000 vezes repetida em tinta dourada. Amigos, amigos, amigos. Harry sentiu uma grande onda de afeição por Luna. Correu os olhos pelo quarto. Havia ao lado da cama uma grande foto de Luna criança com uma mulher muito parecida com ela. Estavam abraçadas. A garota muito mais bem cuidada nessa foto do que Harry jamais a vira na vida. A foto estava empoeirada, e achou isso estranho. Olhou melhor o quarto. Havia alguma coisa esquisita. O tapete azul claro também estava coberto de poeira. Não havia roupas no guarda-roupa, cujas portas estavam entreabertas. A cama dava a impressão de frieza e hostilidade, como se ninguém dormisse nela havia semanas. Uma única teia de aranha se estendia sobre a janela mais próxima, cortando o céu tinto de sangue. O que aconteceu? Perguntou Hermione quando Harry desceu. Mas antes que ele pudesse responder, Xenofilho, vindo da cozinha, chegou ao último degrau, agora trazendo uma bandeja carregada de tigelas. Sr. Lovegood, perguntou Harry, onde está a Luna? Desculpe? Onde está a Luna? Xenofilho parou no patamar. Já lhe disse. Foi à ponte de baixo pescar de látex. Então por que preparou a bandeja apenas para 4? Xenofilho tentou falar, mas não emitiu som algum. O único ruído era o que vinha da máquina impressora e uma leve vibração da bandeja quando as mãos de Xenofilho tremeram. Acho que Luna não está em casa há semanas. As roupas dela não estão aqui. A cama não tem sido usada. Onde está? E por que o senhor fica todo o tempo olhando para a janela? Xenofilho deixou cair a bandeja. As tigelas balançaram e quebraram. Harry, Rony e Hermione sacaram as varinhas. O bruxo congelou, a mão quase alcançando o bolso. Naquele momento, a prensa produziu um enorme estrépito e vários exemplares do pasquim começaram a descer da máquina para o chão por baixo da toalha. A prensa finalmente silenciou. Hermione se abaixou e apanhou uma revista, a varinha ainda apontada para o Sr. Lovegood. Harry, veja isso! Ele se aproximou o mais rápido que pôde, desviando dos numerosos objetos. A capa do pasquim tinha sua foto, cortada pelas palavras Indesejável número 1 e na legenda o prêmio por sua captura. O pasquim vai mudar de diretriz, então? Perguntou Harry com frieza, seu cérebro funcionando agilmente. Era isso que o senhor estava fazendo quando foi ao jardim, Sr. Lovegood? Enviando uma coruja ao ministério? Xenofilho umedeceu os lábios.
Eles levaram a Luna, sussurrou. Por causa do que andei escrevendo, levaram minha Luna e não sei onde está. O que fizeram com ela? Mas talvez me devolvam minha filha se eu... Entregar Harry Potter? Hermione terminou a frase por ele. Nada feito, disse Rony taxativo. Saia da frente, estamos indo embora. Xenofilho ficou lívido, um século mais velho. Seus lábios se repuxaram em um pavoroso esgar. Estarão aqui a qualquer momento. Preciso salvar Luna, não posso perder Luna. Vocês não devem ir. Ele abriu os braços diante da escada. Harry teve uma súbita visão de sua mãe fazendo o mesmo diante de seu berço. Não nos obrigue a feri-lo, disse Harry. Saia do caminho, Sr. Lovegood. Harry! Gritou Hermione. Vultos montados em vassouras passaram voando pelas janelas. No momento em que a atenção dos três se desviou, Xenofilho sacou a varinha. Harry percebeu o erro ainda em tempo. Atirou-se de lado empurrando Rony e Hermione para longe, quando o feitiço estuporante voou pela sala e atingiu o chifre de Erumpente. Houve uma explosão descomunal. O som produzido pareceu destruir a sala. Pedaços de madeira e papel, e entulho, voaram em todas as direções, erguendo uma nuvem impenetrável de densa poeira branca. Harry foi arremessado no ar e em seguida se estatelou no chão. Cego pelos destroços que choviam sobre ele, os braços protegendo a cabeça. Ele ouviu Hermione gritar. O berro de Rony e uma série de nauseantes baques metálicos indicavam que a explosão arrebatara Xenofilho no chão e o atirara de costas escada abaixo. Meio soterrado pelo entulho, Harry tentou se levantar. Mal conseguia respirar ou enxergar por causa da poeira. Metade do teto cedera e uma parte da cama de Luna pendia pelo rombo. O busto de Rowena Ravenclaw jazia ao seu lado com metade do rosto destruído. Fragmentos de pergaminho flutuavam no ar e a maior parte da prensa tombara de lado, bloqueando a escada para a cozinha. Então, outra forma branca se aproximou e Hermione, coberta de poeira como uma segunda estátua, levou o dedo aos lábios. A porta no térreo foi posta abaixo. Não lhe disse que não precisávamos ter pressa, Travers? Disse uma voz áspera. Não lhe disse que esse Matusquela estava delirando como sempre? Houve um estampido e o grito de dor de Xenofilho. Não! Não! Lá em cima! Potter! Eu lhe disse na semana passada, Lovegood, que não viríamos a não ser que você tivesse alguma informação concreta. Lembra-se da semana passada? Quando você quis trocar sua filha por aquela bosta daquele toucado idiota? E na semana anterior, outro estampido, mais um guincho. Quando você achou que nós a devolveríamos se você oferecesse prova de que existem bufadores, estampido, de chifre, estampido, enrugado? Não, não, eu suplico, soluçou o Xenofilho. É realmente Potter, verdade. E agora vemos que só nos chamou aqui para tentar nos explodir, rugiu o Comensal da Morte. E ouviu-se uma rajada de estampidos entremeados por guinchos agônicos de Xenofilho. A casa parece que vai desabar, Selwyn, disse outra voz calma que ecoou pela escada desconjuntada. A escada está totalmente bloqueada. Posso tentar desobstruí-la? Talvez a casa desabe de vez. Seu mentiroso nojento! Gritou o bruxo chamado Selwyn. Você nunca viu Potter na vida, viu? Pensou em nos atrair aqui para nos matar, foi? E acha que vamos lhe devolver sua filha assim? Juro! Eu juro, Potter está lá em cima! Homem non revelio! Disse a voz ao pé da escada. Harry ouviu Hermione ofegar e teve a estranha sensação de que alguma coisa estava mergulhando sobre ele, absorvendo seu corpo na própria sombra. Tem alguém lá em cima sim, Selwyn, disse o segundo homem bruscamente. É Potter! Eu estou dizendo, é Potter! Soluçou o Xenofilho. Por favor, me tragam Luna, me devolvam Luna! Você terá sua filhinha, Lovegood, disse Selwyn. Se subir a escada e me trouxer Harry Potter. Mas, se isto for uma conspiração, se for um truque, se tiver um cúmplice esperando lá em cima para nos atacar, tentaremos guardar um pedacinho de sua filha para você enterrar. Xenofilho soltou um grito de medo e desespero. Ouviram-se passos apressados e coisas sendo arrastadas. Xenofilho estava tentando passar pelos destroços na escada. Vamos, sussurrou Harry. Temos que dar fora daqui. Ele começou a se desenterrar, acobertado pelo barulho que Xenofilho fazia na escada. Rony era quem estava enterrado mais fundo. Harry e Hermione subiram o mais silenciosamente que puderam, nos destroços, em que ele jazia, e tentaram retirar uma pesada cômoda de cima de suas pernas. Quando as batidas e arrastos de Xenofilho foram se tornando mais próximos, Hermione conseguiu soltar a Rony com o auxílio de um feitiço de levitação. Tudo bem, sussurrou Hermione, quando a prensa quebrada que bloqueava o alto da escada começou a estremecer.
Xenofilho estava apenas a alguns passos. A garota continuava branca de poeira. Você confia em mim, Harry? Harry assentiu. Ok, então, murmurou Hermione. Me dê a capa da invisibilidade. Rony, você vai vesti-la. Eu? Mas Harry... Por favor, Rony. Harry, aperte a minha mão. Rony, segure meu ombro. Harry estendeu a mão esquerda. Rony desapareceu sob a capa. A prensa que bloqueava a escada sacudia. Xenofilho tentava removê-lo usando o feitiço de levitação. Harry não sabia o que Hermione estava aguardando. Segurem firme, sussurrou ela. Segurem firme. A qualquer segundo agora. O rosto de Xenofilho, branco como um papel, apareceu por cima da superfície do aparador. Obliviate, ordenou Hermione, apontando a varinha. Primeiro para o rosto dele e em seguida para o andar de baixo. Deprimo! Ela acabara de explodir uma abertura no soalho da sala de visitas. Eles caíram como pedras, Harry ainda segurando a mão da amiga, como se disso dependesse sua vida. Ouviram um grito embaixo e o garoto vislumbrou 2 homens tentando escapar da vasta quantidade de entulho e móveis quebrados que choveram sobre eles do teto despedaçado. Hermione rodopiou no ar e o ribombar da casa desabando ecoou por seus ouvidos, enquanto a amiga arrastava-o mais uma vez para a escuridão. Bom, pessoal, então essa foi mais uma contribuição de leitura aqui no canal para vocês. Antes de falarmos de tudo aqui, é um capítulo muito forte, eu acho, né? Um capítulo muito emocionante, muito forte, onde nós temos a apresentação do porquê do título do livro, né? As Relíquias da Morte, no capítulo anterior, na verdade, mas a história e o surgimento desse nome aí. É citado os contos de Bidou Bardo que nós temos, né? Então, esse livro vocês podem comprar também, tem vários outros contos, além do conto dos 3 irmãos. É muito legal, muito bonitinho. E nós temos aí então a apresentação dessa história, que todo mundo já que conhece Harry Potter conhece a história, né? A explicação do símbolo e ele desenhando o símbolo, inclusive este estampado aqui na camisa, né? A varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. E também, esse capítulo, quando nós estávamos fazendo a divisão, foi um capítulo que eu pedi se eu poderia lê-lo, principalmente por conta da Luna, dessa carga que tem sobre a Luna. Eu já falei aqui em alguns outros vídeos do canal, mas a Luna é minha personagem favorita da saga Harry Potter. Eu tenho um carinho muito grande por ela. E tem alguns momentos desse capítulo que eu gosto muito. Primeiro, quando Harry vê a pintura no teto da Luna, dos rostos deles, né? Do Harry, da Hermione, da Gina, do Neville, do Rony. E em volta, como se fosse uma corrente dourada, a palavra amigos. Então nós vimos aí também a Luna falando pro Harry em alguns momentos, né, dos outros livros. Eu senti como se tivesse amigos, né? Você é meu amigo. Então, o Harry falando pra ela, né, que eles eram amigos. A Luna é uma pessoa excêntrica. Então as pessoas consideram ela esquisita. Então ela se apega muito a esses amigos, que a aceitam, que convivem com ela, que gostam dela do jeitinho que ela é. Né? Então essa pintura, essa cena pra mim tem um apego muito grande, uma carga emocional muito grande. E dá vontade de chegar e abraçar a Luna, assim, guardar ela, falar, tá tudo bem, proteger ela de todo o mal do mundo, né? Eu amo a Luna, gente. Eu amo a Luna, eu amo a Luna. E outra parte que eu acho muito forte é a hora que o Harry compara o Xenofilho abrindo os braços na frente da escada com a mãe dele na frente do berço dele. Então, é um capítulo que tem uma carga muito emocional. Eu fico sempre emocionado quando eu leio esse capítulo. E também é um capítulo que acontece muita coisa, é um capítulo tenso também, né? O Xenofilho, para tentar recuperar a Luna, ele chama os Comensais da Morte para entregar ao Harry, que era uma pessoa que ele defendia com unhas e dentes, mas agora teve que dar essa troca por conta da filha, para proteger a filha, né? E aí, a Hermione, como sempre, muito inteligente, ela percebe que se eles fossem embora sem que os Comensais vissem o Harry, eles matariam a Luna, né? Eles matariam o Xenofilho. Então, para protegê-los também, ela faz isso de cair pro andar de baixo, para que eles vejam o Harry, eles vejam que o Xenofilho não estava mentindo, que o Harry estava lá. Né? E eles conseguiram fugir, mas o Harry estava lá. Então ela faz isso para proteger a Luna e o Xenofilho. Eu acho isso muito legal da parte dela, uma coisa que ela pensou rápido, muito esperto da parte dela. Aí nesse capítulo também tem um ponto que é polêmico, que eu vou comentar agora, mas muita gente diz que a Hermione deveria ser da Corvinal e não da Grifinória.
o que eu pessoalmente discordo. Por quê? Ela é muito inteligente? Sim. Mas um dos principais motivos de que fazem ela ser bem da Grifinória é que ela mostra uma coragem muito grande, né? Exemplo dessa cena agora, de se mostrar para os comensais ali para fugir, né? O que poderia dar muito errado. E também porque o próprio Xenofilho fala que ela tem uma mente fechada. As pessoas da Corvinal, além de serem inteligentes, também geralmente têm uma mente muito aberta para receber novos conhecimentos e outras coisas. E a Hermione tem um pouquinho mais fechado. Mas é uma personagem incrível, né? Então esse capítulo é muito legal, eu gosto muito dessa parte. Estamos aí num período mais tenso, né? Onde coisas estão acontecendo muito. Esse livro é um livro tenso, né? Então nós temos aí a descoberta das relíquias. Eu, pessoalmente, se fosse escolher uma relíquia, gostaria da capa da invisibilidade. Comente aqui embaixo o que você gostaria. Você gostaria mais da varinha das varinhas, pedra da ressurreição ou a capa? Eu gostaria da capa. Então é isso. Espero que vocês fiquem conosco aqui para as próximas leituras. Vamos chegar ao final dessa história incrível. Agora as coisas vão se acelerando, né? Vão ficando tensas. E comentem aqui embaixo o que vocês estão achando das leituras. Deem sugestões para nós também, a gente gosta muito das sugestões de vocês. Comentem livros que vocês gostariam de ver aqui. Comentem coisas, comentem o que vocês estão achando, dicas. Nós gostamos muito de ver a interação com vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu curtir. Compartilhe com seus amigos também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para ver as nossas notificações. E nos vemos numa próxima leitura. Tchau, tchau!